Oi, gente! Estamos aqui com mais um Pode Adotar. Então, um tema maravilhoso, importantíssimo, que é criar e manter grupos de apoio à adoção. Os nossos eternos GAAs, como a gente conhece, super bem. E aí, óbvio, que a gente tinha que ter um convidado super especial, que entende que já uma passagem grande aí também pela Angaad, com várias missões que ele já ocupou aqui com a gente, e que é o Cláudio Medeiros, que eu vou falar um pouquinho. Enfim, ele é bacharel em Direito, ele pela UFRN, ele é pós-graduado pela Escola Superior do Ministério Público Potiguar, é advogado na área da infância e da juventude, vice-presidente da Comissão da Infância e da Juventude da OAB Rio Grande do Norte, membro da Comissão da Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, presidente e diretor jurídico do GAA Projeto Acalanto Natal, presidente, vice-presidente e atualmente é o diretor jurídico da Angaad. Passou aí por vários cargos e, por fim, o mais importante, sem dúvida, ele é pai também pela via da adoção. Seja bem-vindo, Cláudio. Que extenso esse currículo, hein? Gente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Eu sempre sonhei em participar de um podcast, já fiz alguns, mas da Angaad é fantástico, né? E eu adoro esse nome, Pode Adotar, né? Achei fantástico. Quando eu recebi o convite, eu vibrei, estou aqui muito contente com isso, e do que eu puder ajudar aí sobre esse tema tão importante, tão necessário, que é a formação e manutenção de grupos de apoio à adoção. E o que tem feito a diferença ao longo do tempo na vida das crianças e dos adolescentes que não têm família. Então, muito Muito obrigado. bom. Estou à disposição de vocês aqui para a gente esgotar esse tema agora à noite. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado aí. Eu e Gilson vamos aí ter um bate-papo muito solto com você. Essa é a ideia da gente trazer as informações de uma maneira muito leve, que eu acho que isso é super importante. E aí me conte, Cláudio, você é pai também, é de um menino, de uma menina. Conta um pouco da sua história de adoção para gente. Danilo, eu não gosto de falar porque eu choro. Ah, mas a Eu gente sou, gosta de lágrimas aqui. eu sou um pai bobão. É de um menino, Pedro, de 16 anos, né? Só que eu entendo, assim como o doutor Luiz Schettini fala, todos os filhos são biológicos, todos os filhos são adotivos. E a minha pequena, de 13 anos, que é por via biológica, também foi adotada, né? Então, nós temos 2 filhos adotivos, sendo que Pedro chegou exclusivamente pela via da adoção. Eu não esperava, não estava preparado, não estava atrás de adotar. Naquela época, a adoção direta não era questionada, principalmente era estimulada aqui no Nordeste. Ele é entregue a mim num sábado, eu vou para um churrasco sexta-noite, quando chego de madrugada, que acordo sábado de manhã, tem uma criança que me trouxeram, se eu tinha interesse. Eu disse, já que está aqui em casa, agora não sai mais. E foi a maior experiência da minha vida que eu não tenho palavras para te explicar. Eu choro todos os dias, eu beijo aquela criatura, tenho que dizer que amo e lambo de todas as formas, né? E assim, eu não consigo hoje conceber a minha vida ser um projeto de adoção. A adoção deixou daí para eu já era voluntário, né? Eu tenho 24 anos de voluntariado, se eu não me engano. Então já era voluntário, a partir daí ele deixou de ser um trabalho voluntário e passou a ser um projeto de vida. E esse projeto de vida eu não posso olhar para Pedro e esquecer a quantidade de crianças e adolescentes que estão nas instituições de acolhimento. E eu sei o quanto um grupo de apoio à adoção pode fazer a diferença, assim como foi na vida do meu filho, porque eu era voluntário, na vida dessas crianças que estão nas instituições de acolhimento, nesse mundo invisível e horrível, às vezes mais ou menos, às vezes um pouco melhor, mas por ser invisível, é por isso que eu uso o adjetivo horrível, não desmerecendo o esforço de toda a estrutura, mas que filho tem que estar em família, né? Então, eles são invisíveis, a gente precisa resolver isso. E o grupo de apoio à adoção pode fazer, de fato, toda a diferença. Perfeito. E aí, aproveitando, explica um pouquinho o que é esse grupo de apoio à adoção, que a gente chama de GAA, né? Que bicho é esse? Como nascem os GAAs? Como que eles sobrevivem, né? Então, conta pra gente aí, até brincando um pouco com essa história.
É importante a gente fazer um breve histórico, né? Eu gosto, quando eu falo de grupo de apoio à adoção, sempre começar num breve histórico. A gente pode dizer que São Paulo, né, embora não seja a capital do Brasil, é a cidade mais importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista também de crises sociais. O estado de São Paulo, ou a capital de São Paulo também, na década de 60 e 70, as crianças, elas tinham dois destinos: as crianças que estavam em risco ou que sofriam tanto abandono como violência em relações a essas. Ou ela ia para o que seria o projeto FEBEM, ou ela ia para um convento de freiras, e lá ela ia ser trabalhada para entrar numa família, geralmente uma família italiana, na Europa. Né? E o que é que diferenciava uma criança ir para o que viria a ser FEBEM ou não ir para uma família estrangeira? Era a cor dela. Se ela fosse negra, ela ia para a FEBEM. Se ela não fosse negra. E aí um casal de brasileiros, assim, bem branquinhos, resolveram quebrar essa história e resolveram fazer uma adoção interracial, isso na década de 60, sobre a égide do Código de Menores, que era horrível, embora fosse um avanço, ainda era horrível. E eles fizeram essa diferença, fizeram essa adoção, tiveram vários preconceitos, desde o clube que frequentava de futebol, aquele clube que vai da piscina no final de semana, desde o bairro, desde o colégio, passaram por diversas provas de preconceito, mas não desistiram, adotaram. E essa criança e os irmãos dele, quando cresceram, resolveram: rapaz, a história é linda, é bacana, e a nossa história. Então, eles resolveram, através de algumas reuniões, começar a formar grupos que estudassem. Então, é daí que surge a história dos grupos de apoio à adoção. Mas esse movimento aconteceu de forma isolada em São Paulo? Não. Começou a acontecer na Paraíba. Eu acho que o grupo de apoio à adoção mais antigo que tem é do estado da Paraíba. Começou a acontecer em outros estados. Naquela época, não havia o smartphone. Naquela época não existia aquele aparelhinho com ficha ou cartão. Então, a ideia era fomentar, era mandar correspondência, mandar panfletos para ver se no Brasil outros grupos apareciam. Então, a história começa assim dos grupos de apoio à adoção. Sem a ideia de uma formalização, a ideia se esse grupo vai seguir mais uma linha de instituição de acolhimento, vai seguir mais uma linha de promover a adoção, vai seguir mais uma linha de orientação. Eram as linhas básicas que foram surgindo de forma rudimentar. Ou Mas seja, o desafio de comunicação que basicamente na época, era exato. era inexistente, era difícil nessa época, né. E claro que o judiciário, o Ministério Público olhava isso com muita resistência, né? E eram pessoas voluntárias, pessoas que já adotaram, passaram pela história da adoção. Bem, para encurtar a história, acaba que isso chega no Fantástico, o Fantástico faz uma matéria, depois faz outra, e isso começa a explodir no Brasil. E durante esse tempo aí, né, que a gente pode falar em torno de quase 30 anos de movimento de adoção, os grupos foram se estruturando, foram formando, e eles começaram a fazer a diferença, exigir do judiciário que fosse cumpridas as normas. Em 90 vem o Estatuto da Criança e Adolescente, cheio de direitos, cheio de informações, na época uma lei muito moderna para o mundo da infância e da juventude, e os grupos começaram a exigir e começaram a implementar. Eu digo muito isso, a implementação dessa nova cultura de adoção começa, continua e atualmente está nos grupos de apoio à adoção, porque o brasileiro não adotava, ele pegava para criar. Entendeu? Então, isso foi não, adoção legal, adoção tem que ser feita de forma correta, tem que ter o judiciário, tem que o Ministério Público. Depois desse primeiro passo, que vem aí o cadastro, já em 2008, 2009, não, agora a adoção tem que ser pelo cadastro. Aí depois outra reforma. As reformas grandes do Estatuto da Criança e Adolescente foram trabalhos aí dos grupos de apoio à adoção nessa linda instituição que se chama ANGAAD. A ANGAAD surge em 99 num dos ENAPAs, porque começaram a surgir os encontros nacionais dos grupos de apoio à adoção. Né? O primeiro encontro acontece aí, se eu não me engano, em Rio Claros, depois Tapetininga, e aí depois Santa Catarina, e o quarto encontro em Natal, onde eu estou hoje, que o grupo promove. E no quarto encontro é que surge a ANGAAD, embora já vinha se tentando criar a ANGAAD nos outros encontros, mas no Conta quarto pra ENAPA. gente, conta exatamente o que que é o ENAPA, aproveitando, Cláudio, e Exato. conta da importância do ENAPA, que já que você citou aí, que é tão Pois bem. bacana. O ENAPA é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Era um maior congresso na época, não era um encontro, mas depois virou um congresso, para trazer temas da adoção. E aí nos ENAPAs, o primeiro, o segundo, o terceiro, já pensavam: vamos construir uma instituição,
Porque agora a gente já tem só o grupo em São Paulo, só no Sudeste. Já temos grupos mais no Brasil. Então, vamos formar isso, uma associação. E o ENAPA é para fomentar a adoção, era para instituir uma cultura de adoção. Então, ele teve esse papel fundamental até hoje. Porque o que acontece? Aí nós temos um fenômeno social e educacional incrível no Brasil. A universidade, ela não forma mão de obra qualificada. A universidade forma pensadores. E esse tema da adoção divorciou-se da universidade. Porque a disciplina ECA, ou adoção, ou infância e juventude, não é estudada como disciplina obrigatória, não é exigida em lei, para os 4 cursos básicos: direito, psicologia, pedagogia e serviço social. Então, isso foi dissociando. E a universidade, que forma pensadores, produto científico para resolver os problemas da sociedade, deixou essa lacuna, deixou esse vácuo. E quem foi preenchendo esses vácuos? Os grupos de apoio à adoção. Daí que o grupo de apoio à adoção tem uma importância tão gigante nacional de ele está fazendo o trabalho da universidade, os grandes escritores de obra da infância e da juventude, principalmente no campo específico da adoção, estão nos grupos de apoio à adoção, pelo trabalho voluntário. Porque a universidade associou, deu uma importância. Outra importância, fomentou e fez surgir essa nova cultura da adoção. Não, a gente não vai pegar para criar. A gente vai fazer um processo de adoção regular, correto, lícito, para dar certo. Começou a levar para a sociedade esse evento que é a adoção, tentando quebrar o preconceito, porque o preconceito é grande. E mais do que isso, tentando despertar na mente dos brasileiros, isso ela conseguiu muito, o aumento do perfil. Não pode pegar só bebê, não. Vamos pegar crianças grandinhas, que aí está a dificuldade. Então, só aí eu falei 3 a 4 pontos básicos importantes do grupo de apoio à adoção. E é um fenômeno tão incrível a ser estudado, porque ele não foi estruturado como assim, vamos pensar que a gente vai fazer grupos, a gente vai transformar em associação e a gente vai trabalhar no Brasil todo e vai organizar isso. Não, isso foi acontecendo, mais incrivelmente, por um trabalho voluntário de regiões que são tão diferentes, né, de cultura, nós estamos bem diferentes de cultura, mas que foi se unificando numa ideia principal sem ter uma coordenação nacional forte e específica. Isso foi se construindo com a GAAD. Mas a Perfil GAAD... as pessoas que fazem parte desses grupos têm um perfil específico? É mais, por exemplo, quem adotou, por exemplo, que passou por isso e como que é o perfil de quem compõe aí esses grupos? Olha, o perfil é variado. No histórico que eu te falei, até que a GAAD começa a organizar essa força nacional, é uma histórica de quem adotou, dos pais por adoção, que depois que experimentam a experiência e vê que tem outras crianças, olha, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. Começou aí. Mas depois esses grupos começaram a regimentar gente das universidades. Então, nós temos em alguns grupos boa participação de universitários. E isso é bacana, porque o universitário geralmente é um voluntário temporário. Mas depois que ele sai do grupo, quando ele se forma, ele digamos assim, uma semente que vai trazer novos voluntários. E depois ele está promovendo a ideia que ele aprendeu no grupo, que ele não aprendeu na universidade. Então, nós temos universitários. Temos aqueles que querem adotar, não adotaram, têm um sonho de adotar e vão ser voluntários dos grupos de apoio à adoção. E nós temos os voluntários que são profissionais, já formados, já passaram pela universidade, que estão nas suas profissões, principalmente nesses cursos básicos, e assim, olha, eu quero contribuir. Eu tenho a consciência de que existe um mundo paralelo, que eu posso fazer a diferença, e eu quero doar o meu tempo de trabalho para ajudar. Mas o que aconteceu? Variou mais porque a adoção, que antes era preconceito, ela universalizou. Antes você só tinha adoção nas capitais, e olha lá. Hoje, em qualquer lugar do Brasil. E nós temos filme, teatro, novelas, né? Temos todo um cabedal de publicações, É um digamos assim, na assunto área que artística. participa agora da nossa mesa do jantar, né? Exato, então isso universalizou. É uma pena porque a estrutura oficial não acompanhou o aumento da demanda, né? Então nós temos hoje um descompasso disso. E que o grupo de apoio à adoção, quando existe, no trabalho voluntário, ele tenta equalizar. Vamos equalizar isso? Vamos tentar melhorar? Porque, veja bem, não tem como hoje você pensar uma estrutura de solução dos problemas sociais só o ente público,
são as instituições públicas. É preciso que a sociedade participe. E o que é um grupo de apoio à adoção? Se tornou parte da sociedade civil, representa a sociedade civil de forma organizada. Então, hoje, isso desde a Constituição de 88, mas isso não era colocado em prática. Hoje, a visão moderna é que o grupo de apoio à adoção ele é parte efetiva da rede de proteção da criança e do adolescente. Eu acho que fui o primeiro a falar isso e tenho defendido isso toda vez que eu faço uma palestra dizendo assim, gente, vocês são voluntários, trabalhar como voluntário na rede de proteção não é um favor, não. É uma obrigação constitucional. Então, nós estamos lá, como sociedade civil organizada no artigo 227 da Constituição Federal, eles são obrigados a nos chamar e que a gente participe para resolver esse problema social que é a formação de família através da adoção. Cláudio, uma pergunta. Nesse modelo, né, de criação dos GAAs, os técnicos do judiciário, eles também apoiaram? Existe um apoio do pessoal do judiciário na construção ou na estruturação de um grupo? Disso é importante essa tua pergunta, porque aconteceu historicamente que alguns estados só tinham grupos de apoio à adoção institucionais, ou funcionários, ou membros do Ministério Público, mas que eles não queriam se envolver, mas fomentavam esses grupos de apoio à adoção sem trabalho voluntário. Era o próprio funcionário, às vezes, da instituição, que criava o grupo, mas é um grupo que não proliferava, porque era meio incongruente, né? Tem um grupo oficial ligado ao judiciário, fiscalizando, porque um do dever do grupo de apoio à adoção é fiscalizar as atividades. O judiciário está cumprindo o prazo? O Ministério Público está cumprindo o prazo? Tem um conflito de interesse aí, né? Havia um conflito de interesse, mas, por exemplo, o estado de Santa Catarina teve uma época que tinha muitos grupos, não tinha grupos de trabalho voluntário, mas grupos ligados a instituições, grupos que a gente chama de grupos oficiais ligados a instituições. Então, existiu esse fomento. Hoje não existe mais criação desses grupos assim. Até você ver um membro do Ministério Público, exemplo aqui da cidade de Mossoró, ou na cidade interior aqui, que tem no Rio Grande do Norte, um magistrado, que ele estimula, ele apoia, mas ele não participa, nem ninguém oficial participa. O trabalho é voluntário da comunidade, mas eles apoiam, incentivam e os grupos surgem, né? Mas, assim, eu recomendo até que o grupo seja dissociado de servidor público e da instituição por questão do conflito de interesse. Quando você tem um grupo que tem um trabalho todo voluntário, com independência, é nossa função. Ei, por que o prazo não está sendo cumprido? Por que o ECA não está funcionando? Né? É uma das funções do grupo de apoio à adoção. Então, os grupos que tem, eu acho que eu ajudei a formar 9 grupos, 8 ou 9 grupos. Então, o que acontece? Os grupos, quando se formam hoje, eles estão formando mais nesse viés. Até tem um funcionário, mas ele não mistura as coisas, ele é bem distante. E nem, às vezes, é alguém da vara da infância e da juventude, alguém que é funcionário da Justiça do Trabalho, ou que é da Justiça Federal, que não está ligado. Mas existiu, é parte do histórico da nossa história, esses grupos oficiais, que a tendência deles é serem modificados por esses grupos feitos pelo trabalho essencialmente voluntário. E os filhos por adoção, eles participam? Olha, essa é a grande questão atual do movimento da adoção, porque começou a surgir uma associação de filhos que foram adotados. E filhos que foram adotados na época que se adotava da forma mais desorganizada, né? Aquele filho que ia no cartório, aquele crime, que não é nem adoção, e colocava a pessoa no nome. Não, vai ser meu filho, coloquei no cartório e pagava o tabelinho. Ou então fazia as adoções diretas, né, onde a gente nem sabia que a mãe entregava, depois sumia, não tinha um histórico. Então, eles começaram a se unir e dizer assim, eu quero saber da minha história. Então, isso fomentou que os grupos de apoio à adoção olhassem, realmente, o movimento está ficando velho. Eu tinha cabelo pretinho quando comecei a trabalhar. E aí, e os filhos não estão? Meus filhos, por exemplo, não são voluntários, né? Então, a gente está abrindo os horizontes, assim, poxa, os filhos adotivos podem fazer parte desse movimento de adoção. A gente está preocupado. Aí surgiu, de uns anos para cá, o Enapinha, que é um encontro dos grupos de apoio à adoção para crianças e adolescentes. E um grupo que seria um grupo de um GAA jovem, né? Um GAA que existiu em Minas Gerais, eu não lembro agora exatamente qual a cidade, que fomentou, mas parece que ele agora está meio independente. Então, existe a necessidade da gente pegar as crianças que passaram pela adoção e fomentar essa semente para que faça parte dos grupos de apoio à adoção.
Então, quando a gente tem o contato das crianças, é mais aquelas crianças quando são pequenininhas, que o pai adotou e ainda continua voluntário do grupo, né? Às vezes é um testemunho, é no grupo de pós-adoção, mas depois que eles crescem, é difícil eles ficarem no grupo. A gente tem que, difícil ficar no grupo de apoio, a gente tem que atentar para essa realidade. Porque formar um grupo de apoio à adoção requer alguns cuidados. Sim, o que eu falo é que seriam os herdeiros, né? Porque no final das contas a gente precisa reciclar, né? Então os grupos né, o pessoal que tem mais experiência, ele está carregando o grupo há muito tempo e precisa também dar continuidade ao grupo, né? Então, quando começa a depender muito de poucas pessoas que conduzem o grupo, fica sempre um risco muito grande, né? De grupos antigos acabarem perdendo força ou acabarem até fechando, né? Porque não tem a continuidade. Então, acho que os primeiros candidatos a dar continuidade são nossos próprios filhos, né? Quero aproveitar e falar que a gente teve um episódio aqui, tá? Que a gente participou, fez o Pode Adotar com o filho aí do nosso amigo Gilson, tá? O William participou, trouxe um depoimento dele, assim, emocionante. Eu confesso que foi um dos podcasts que nós fizemos aqui mais emocionantes. E o filho do Gilson tem um trabalho bacana, né? É aí mesmo na região de vocês, né? Isso, aqui na Praia Grande, o William faz, grupo né? que eu tô, né? Ele também faz como voluntário. E cada vez mais ele está participando, ele já virou palestrante, então é legal porque a gente vê essa continuidade, né? Uhum. Isso é uma importante. Baita inspiração para a gente, né? O que os grupos têm fechado, os grupos, vejam bem, para criar um grupo de apoio à adoção antes, as pessoas não se preocupavam muito em se formalizar. Não, a gente se junta, se reúne e vai ajudar o judiciário. Não havia essa cultura de oficialização. Só que quando as coisas vão crescendo e vão avolumando, quando vão vindo mais necessidades, mais demandas, a gente vai preenchendo, começou a surgir uma necessidade, eu digo de 8 anos para cá, mais ou menos, assim, gente, é importante a gente existir juridicamente. E criou-se um mito que existir juridicamente era impossível, era muito custo, era muito difícil, né? Vamos trabalhar com trabalho voluntário. E há uma necessidade versus dificuldade, né? É preciso enfrentar isso. Então, os grupos geralmente começaram a resistir, a gente dizendo, olha, é importante. A Angad começou a trabalhar muito isso, olha, vamos lá, vamos ter que criar o grupo. Então, aquelas pessoas que criavam grupo, às vezes, as pessoas que têm mais tempo, é como você ter um filho. Você acha que só você sabe cuidar do seu filho. Não, quem sabe cuidar sou eu. Então, havia uma resistência aqui no Acalanto Natal, existia isso, não, a resistência a quem chegava e a gente não via essa força jovem. E a resistência existia. Se bem que o Acalanto Natal sempre existiu, mas aos novos voluntários a gente tinha uma certa resistência. A gente queria, procurava e não sabia encontrar. Então, nós tínhamos 2 problemas aí. Achar que só a gente sabia fazer bem feito, né, porque é nosso filho. E segundo, aí não entra no Acalanto Natal, mas nos outros grupos, a dificuldade de existir, senão não tem que existir. E aí a gente foi tentando quebrar isso. Olha, é importante existir juridicamente. É importante que você tenha pelo menos 7 voluntários aí que já dá para existir juridicamente e vai regimentando. Existir juridicamente é te dar forças institucionais para bater na porta do judiciário e fazer valer aquilo que eu falei da Constituição Federal. Olha, eu quero trabalhar nisso. E eu existo. E você é obrigado a deixar eu participar. Eu vou trabalhar aqui. Aproveitando isso que você está falando, eu queria que você contasse para a gente quais são os primeiros passos para quem quer montar um grupo de apoio, né? E aí, já aproveitando, ter CNPJ ou não ter? Conta já para mim, para a gente tem aí. Tem que ter CNPJ, só existe com CNPJ. Então, é obrigado, assim, na minha visão, é uma obrigação que traz uma nova cultura. Eu preciso de ter juridicamente. O que é que eu preciso de juridicamente para ser um grupo de apoio à adoção? A gente usa a modalidade associação. Aquilo que a gente chamava de ONG, agora é a OSC, a Organização da Sociedade Civil. E é um estatuto que cria a Associação Sem Fins Econômicos. O ANGAAD tem modelos, os grupos antigos têm modelo, tem na internet. É fácil de fazer. Precisa de uma diretoria, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e 3 conselheiros. Então, assim, com 7, 8 pessoas, você já tem a estrutura. Faz uma reunião, faz uma ata, vai no cartório, tem que pagar, sim. É 200 e poucos reais, mas tem que pagar. É 200 reais para a instituição, é 200 e poucos reais para a nova diretoria.
Depois vai na Receita Federal e tira o CNPJ. Ah, Cláudio, precisa todo mês de um contador? Não, quando você está começando, não precisa todo mês, não. Só precisa no final do ano você dizer, olha, fazer aquela declaração do imposto de renda, dizer, olha, estou começando, eu sou sócio, não estou recebendo dinheiro de nada, geralmente o trabalho é voluntário. E quando você for crescendo em voluntário, você vai colocando mais pessoas. Então, não tem. Em um mês, você cria o seu grupo de apoiação juridicamente. A gente recomenda que seja assim, mas não tem 7 pessoas, então não comece a trabalhar. Comece a fazer reuniões, trazer amigos e procurar Deixa pessoas, amadurecer um divulgar nas pouquinho redes mais, né? sociais, amadureça mais a ideia. Para começar, já hoje os grupos já começam existindo juridicamente. Os que eu montei, que eu ajudei a montar, sempre foram assim. Então, é simples, não tem dificuldade. E aí você vai fazendo essa declaração. Ah, Cláudio, mas a gente precisa de dinheiro para ter uma sede. Eu recomendo que tenha uma sede. Ah, vou comprar uma sede? Claro que não. As primeiras sedes são as nossas casas. A gente coloca lá, sede é a nossa casa. Mas depois é bom encontrar uma sala para ter aluguel. Ah, tem várias formas de conseguir dinheiro, tem várias formas de conseguir dinheiro. Tem como fazer evento para divulgar a adoção, ainda cobrar os eventos, tem como seguir doação, tem call center, tem projetos. Ah, eu quero receber dinheiro público. Aí eu vou participar das licitações desses contratos sociais para poder participar. Tem várias formas de você ir amadurecendo. Eu não recomendo que você comece já, mas vai devagarinho fazendo, rifa, é coisa que a gente vai fazendo para ir mantendo a instituição. É assim que funciona, fazendo camisetas. Aí, pronto, você existiu, tem a diretoria e tal, vamos começar a ter trabalho. Trabalho básico de tudo é atender as pessoas para explicar a adoção e fazer reuniões mensais. Reuniões mensais explicando o que é adoção, trazendo a pessoa. É o primeiro trabalho básico. Aí o grupo vai estruturando. Então, os grupos passaram, deixa eu só explicar isso que é importante. Os grupos passaram dezenas, digamos assim, uns 10, 15 anos fazendo isso, de forma, eu digamos assim, muito amadora, porque era o que existia na época, né? Só que eu vi a necessidade agora de construir CNPJ e procurar novos voluntários. E aí os grupos não conseguiam encontrar esses novos voluntários. Esses novos voluntários, eu digo que estava invisível, a gente não conseguia ver. Como é que a gente consegue novos voluntários? Simples, fazendo um evento. Que evento? Uma palestra. Chama Cláudio, chama Danilo, chama Gilson, chama Luiz Carlos, chama Suzana. Faz um evento, convoca toda a sociedade, vai nas universidades. Os jovens adoram o trabalho voluntário. Né? Vai na VAR, olha, quem são as pessoas que estão cadastradas aí? Me dá os endereços aí para eu mandar as informações. Vai nas redes sociais, divulga, redes sociais tem muito. Chama todo mundo, faz um evento. Aí chama uma pessoa que vai dar uma palestra sobre adoção, já vai falar do trabalho voluntário. E aí depois, sempre assim, do universo de 100, ficam 15, 20. Né? Aí você já começa a ter um quórum para manter e aumentar. Aí você já pensa em outras atividades. Agora, não adianta eu trazer voluntário e não dar trabalho para ele, porque ele vai embora. E aí nós, do Acalanto, montamos essa reestruturação. A gente criou departamentos, faz uma capacitação, a gente faz 2 no ano. Faz esse tipo de divulgação. Parece 50, 60. A gente faz a capacitação, ele já termina a capacitação da gente, assinando o termo voluntário e já escolhe onde vai trabalhar. Hoje a nossa capacitação é só falando do Acalanto que cada coisa faz. Aí a gente, na próxima semana, ele já está inserido num departamento, a gente vai arrumar trabalho para ele. Aí ele vai ser acompanhado, aí lá no lugar que ele vai trabalhar, ele faz uma capacitação específica sobre o trabalho. E aí ele já começa atendendo ou fazendo a parte dele, e daqui a pouco ele está fazendo sozinho. Olha, e isso hoje eu posso dizer para você que é tão bom que eu nem conheço todos os voluntários do Acalanto do Natal. Hoje tem uma juventude, uma turma jovem aí que está revolucionando, que eu nem conheço. Então nós temos dezenas de voluntários e sempre se mantendo. Bom. E a gente faz isso todo ano. Então é uma forma de se manter, é uma forma de trazer novos voluntários. Esses voluntários, cara, ficam para sempre? Não. Mas você não faz 2 vezes no ano? Sai um e entra outra turma. E você está reciclando e vai se renovando, né? Perfeito. E essa turma vai ser profissional, entendendo que a adoção que a universidade não ensinou. Então, como eu preciso, eu tenho estudante de dinheiro, eu tenho estudante de direito, advogado, estudante de serviço social e profissional já formado, psicólogos. Então, nós temos de várias. Agora, todo mundo pode ser aproveitado, porque tem um departamento que é de evento. Tem um departamento que é só para cuidar, varrer a sala de apoio. Então, você cria departamento e o povo vai trabalhando. Agora, ele precisa se sentir útil.
ele precisa entender que faz a diferença, né? E fazer eventos durante o ano, caminhadas, tem a Semana da Adoção, que é um negócio bacana para participar. Então, nós temos voluntários mais efetivos, voluntários que só vêm para um evento, voluntários que aparecem uma vez no ano para dar a sua força e ajuda. E aí você vai mantendo o grupo de apoio à adoção e renovando. Então, precisa existir, precisa fazer uma capacitação, dar trabalho para eles, e isso vai fomentando. Daqui a pouco você vai conhecer a sua própria identidade. Por exemplo, o grupo de Natal, ele tem um jurídico muito forte. Ele começou assim. Então, a gente promove adoções há 27 anos. Nós fizemos, acho que mais de 2.000 adoções já. Então, a gente promove, graças. O grupo de Recife é o psicológico. Lá, a turma da psicologia já é bem forte. A turma de Fortaleza já é uma turma voltada muito para eventos. Então, eles vão criando as suas características, vão fazendo a diferença gritante. E aí se associa a Angaad. Angaad não só ensina, dá o estatuto, como dá todo o apoio para que o grupo exista e faça a diferença. Porque, às vezes, olha, eu não tenho nenhum advogado aqui. Vai um advogado da Angaad falar com o juiz, com o promotor, e faz a diferença lá. E daqui a pouco tem um advogado lá trabalhando e fazendo E a diferença. aproveitando, o site da Angaad tem toda a orientação do passo a passo, né, sobre os GAAs e tudo, inclusive um conteúdo que o próprio Cláudio ajudou bastante a construir, é um conteúdo muito rico. Então, lá no site, gente, tá assim, super explicadinho, né? Tem como fazer parte da Angaad também, então acho que vale a pena consultar lá. E aí eu queria emendar duas perguntas para você, Cláudio, que é assim, primeiro, qual que é o objetivo certeiro de um GAA? E se os objetivos estão relacionados com as crianças e adolescentes, porque o trabalho básico acaba acontecendo com os adultos. Então, emendando aí uma pergunta na outra. Eu sempre gosto de explicar para que não existe um grupo de apoio à adoção, a gente tem que entender o que é adoção. Adoção é um ato de amor? Não. Adoção é caridade? Não. Ai, que bom que você adotou, que você é uma pessoa especial? Não. Primeiro, só existe essa chatice jurídica porque somos imperfeitos. A adoção não se processa, não é um processo jurídico nunca. A adoção é quando eles nos olham e dizem, olha, pai, mãe, eu te amo. Acabaria ali, a adoção se fez. Como somos imperfeitos e cometemos erros graves, às vezes precisa ter uma normativa, precisa ter um processo judicial. Eu gosto de dizer que o termo mais fantástico que explica a adoção é uma forma de construir família. Minha adoção é uma forma de construir família. E, claro, específico no vínculo de afeto. Por quê? Nós temos hoje uma falha grande, uma falha imensa. Olha, o Brasil tem uma falha grande. Eu sei que a Constituição de 88 foi maravilhosa, foi Constituição democrática, a gente vinha num regime de exceção. Tudo isso é lindo, maravilhoso, mas do ponto de vista familiar, refletindo a cultura da época, o Conselho de Família da Constituição Federal é a coisa mais preconceituosa que existe. Foi preciso, em 2011, o Supremo fazer a mutação constitucional, dar uma interpretação extensiva para atender todo mundo. Porque família não basta gerar, tem que ter afeto. Não tem um conceito de família que possa ser considerado a sério se não tiver a palavra afeto. Então, tem que ter afeto. E a adoção é a formação de família exclusivamente por afeto. Então, essa, para mim, é a definição mais completa da adoção. E o que é que um grupo de apoio à adoção tem como objetivo? Conseguir famílias para as crianças e os adolescentes que perderam, não têm condições de voltar para a sua família, que não tem uma família. Essa é, assim, de forma clara, leiga, o que um grupo de apoio à adoção faz é conseguir famílias. Para isso, ele se insere numa rede de proteção. Cláudio, quando ele prepara ou ajuda no preparo de um pretendente de adoção, ele está ajudando a conseguir família? Sim. Quando ele dá apoio jurídico para a sociedade, explicando que a adoção, ele está ajudando a construir família? Sim. Quando ele dá apoio psicológico, apoio social, ou dá apoio de pedagogia educacional, quando ele insere uma nova cultura de adoção no estado, na localidade, ele está ajudando? Sim. Quando ele fornece o processo, sim. Quando ele traz o grupo de pós-adoção, sim. Quando ele faz um trabalho nas instituições de acolhimento para que essas crianças saiam, sejam adotadas, ou pelo menos se não sair, tenham uma vida digna, também está ajudando a formação do indivíduo a ter uma vida digna, talvez com a família pós a fase da infância e da juventude. Então, eu falei, várias atividades que os grupos fazem
que estão, em grosso modo, estão conseguindo famílias para aquelas crianças e aqueles adolescentes. Aonde tem um grupo de apoio à adoção, é totalmente diferente a realidade. Pode ter certeza disso. Ele começa ali, daqui a pouco, os grupos que eu formei, e a história, eu vou contar só um aqui para vocês entenderem. É uma história um pouquinho longa, mas vai. Estou eu no meu escritório, que não era esse, era em outro lugar, mais ou menos da tarde, fantasiado de advogado como eu estou agora. Eu recebo um e-mail dizendo assim, de uma pessoa de Fortaleza: olha, eu quero adotar uma criança que tem HIV, está na instituição de acolhimento. Eu já procurei promotor, advogado, juiz, desembargador, todo mundo diz que eu sou doido, que isso é impossível. E aí eu procurei aqui, apareceu o Acalanto no ar no Google. Eu estou mandando e-mail, porque eu já estou desesperado, já sei até o não. É possível? Todo mundo diz que não. Aí eu respondo e-mail. Estava aberto mesmo. Extremamente possível. Quem informou para você não entende nada. Eu totalmente jovem ainda, né? Com aquele ímpeto. Não entendi nada. Cheio de energia. Brincava por adoção. Mandei um e-mail. Daqui a pouco vem um e-mail de volta. Tem certeza? Eu sim, dei meu telefone. O telefone toca. Eu atendo a moça. Ela contou a história. Eu não sei quem falou para a senhora, mas aí você resolve. E eu resolvo. Eu não ia para Fortaleza. Eu disse, eu estou indo para Fortaleza agora. Final de semana que vem. Eu não ia, mas uma voz dentro de mim dizia, vá. Eu vou. Eu falei até para o pessoal da Caramba, você é doido, você vai para Fortaleza, você não dá conta nem de eu daqui. O que é que você vai fazer em Fortaleza? Eu vou. Isso era mais ou menos uma segunda para terça-feira. Quando é quinta-feira, ela me liga de novo. Agora eu estou com outra aqui, que também está visitando a criança com HIV no abrigo lá, e que quer adotar. E ela disse, se eu resolve para mim, resolve para ela. Eu disse, eu resolvo também. Marca com as duas aí que eu vou sábado. E fui sábado para Fortaleza. Eu cheguei lá, ela trabalhava no hotel, uma das duas. E eu fui para um hotel na Beira-Mar, eu fui lá no hotel, dando ver minha carteira, olha, eu não sou não traficante de crianças, só venho ajudar vocês e tal. Mas tem uma coisa errada. Me diga uma coisa, as duas crianças, são as crianças que estão com HIV. É mesmo, e a outra é portadora. E você sabe se tem alguém no cadastro? Não, já vi, não tem ninguém no cadastro. Então está resolvido o problema. Mas a gente está visitando, sim, mas criança especial tem que ser estimulada, está no ECA. Tem que ser estimulado. Como é que a criança vai ser vista? Você fez tudo certo, não tem nada ilícito. Eles que não estão entendendo. Vão se habilitar, que vai dar certo. Enfim, resolvi essas duas adoções. No trânsito apareceram mais duas, foram 4. Quando terminou todo esse processo, eles queriam me presentear de alguma forma. Eu disse, cria um grupo de apoio à adoção aqui. Aí criaram. Então era um caos em Fortaleza, uma informação básica dessa. E hoje Fortaleza, com o grupo, é outra realidade. Tem 10 anos essa história. É outra realidade. Então, onde tem um grupo de apoio à adoção, as coisas funcionam, porque fiscaliza. Eu acho que o grupo precisa cada vez mais se profissionalizar sem perder aquele amor, aquele carinho, aquele dado do voluntariado. Mas entender a sua importância. Nós, aí eu digo, grupo de apoio à adoção, ainda não entendendo que nós somos extremamente importantes, temos história linda. E que eles precisam... Pode ajudar. O que você acha, Cláudio, que é o maior desafio? Danilo, do jovem, né? Que você falou também do jovem. Eu acabei não chegando no jovem. E o que acontece? Por que no jovem... Eu queria depois que você falasse um pouco do desafio dos GAAs, de se é o dinheiro, se é juntar essa galera, se é ter jovem, enfim. Depois você chega nessa pergunta. Pronto. Vamos lá. Os jovens não participaram disso e não vêm disso, porque se o adulto, que faz parte do processo educacional, ainda está patinando nisso, ele não consegue ainda chegar no jovem. Ora, hoje a família tem um grande desafio e o jovem vem pelo processo educacional. Nós tínhamos, da nossa geração, e me perdoe, acho que eu sou mais velho, mas me perdoe aqui, nós tínhamos da nossa geração não diálogo. O pai, eu tinha que trazer o boletim vermelho, eu ver, nunca conversou da vida comigo, nem nada. Aí nós passamos por uma geração que quer ser amigo do filho com total liberdade. E agora a gente está chegando no meio termo. Então, a família, eu digo isso nas minhas palestras, a família é a maior revolução do mundo, mais do que computador, mais do que a internet. A família passou por um processo muito imenso de revolução
e que o homem saiu daquela família patriarcal e participativo, e também que cuida, que troca a fralda e tudo, que a mulher saiu, foi para o mercado de trabalho, mostrou que é melhor que a gente, né? Mas deixou aquela lacuna do filho. O filho ficou sendo cuidado pelo computador no quarto, a televisão no quarto e agora as redes sociais. Então, os jovens estão num processo educacional de abandono afetivo. Então, a sociedade precisa achar, a família precisa achar esse eixo que está agora tentando regularizar esse eixo, para que passe através do processo do exemplo. Então, por isso que os jovens não chegam. Você vai ver muita gente do Movimento Nacional da Adoção são adultos, são aqueles que conseguiram despertar, porque a sociedade não está desperta para o trabalho voluntário, que é o segundo ponto. O trabalho voluntário ainda acha que se faz quando eu tenho tempo. O trabalho voluntário ainda acha que é menor importância porque não tem remuneração. O trabalho voluntário ele é tão importante quanto o trabalho remuneratório. Agora, compreender isso faz parte de um processo de despertar de consciência. E a gente está nesse processo de despertar. Então, nós temos essas dificuldades e por isso que o jovem não participa. Mas aquele jovem que está na universidade, que é o adulto jovem, ele, se você for lá, é a grande mão de obra que nós temos aqui em Natal e nos grupos que orientam. Você vai conseguir muita mão de obra. Tá certo? A tua pergunta agora, que eu não entendi a última pergunta, se você puder Na repetir. verdade, eu queria que você falasse um pouco do desafio, né? Se o desafio é juntar realmente essas pessoas todas, se é o dinheiro, porque a gente sabe que determinadas coisas, o dinheiro ele ajuda na realização. O que você acha que é o desafio aí para os GAs, hein? Olha, nós temos 200 grupos hoje no Brasil, mais de 200 grupos no Brasil. Então, isso prova que não é dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema, na minha visão, é desinformação e quebra de paradigmas. Essa história que precisa de dinheiro, porque ainda está muito ainda nos grupos de apoio. Eu quero montar um grupo, mas aí você não tem informação. Então, hoje, o desafio da ANGAAD é essas informações chegarem lá na ponta, que possa fomentar, que a gente traga isso como uma política de fomentação de novos GAAs. Por exemplo, aqui tem a Calanto com 27 anos, mas já tem grupos. O Afeto, o Mossoró e o de Parnamirim, com o Abraço, está para formar outro grupo. Mas a diferença é, a Calanto com 27 anos, eu acho que o Afeto tem 6 e o Abraço tem 3 anos. Olha a distorção. Porque agora a gente está trabalhando a fomentação de novos grupos. O Estado de Pernambuco compreendeu isso e criou uma associação estadual de grupos de apoio à adoção. Isso fomentou. Então, foi para o lado do Vale do Ipojuca lá, um monte de grupo formou. É um trabalho bacana, legal, que o pessoal está fazendo. Então, quando a gente pega um grupo forte na localidade e ele trabalha a divulgação disso, dando informação e dando apoio, você quebra a desinformação, quebra os paradigmas e eles se formam. Funciona muito bem. Eu acho que o desafio está aí. A gente estender a informação, dar o apoio, promover. Eu vou dizer para você, eu formei 9 grupos, na época que eu estava nessa função de coordenador, que eu passei por todas as funções da ANGAAD. Aí eu estava de coordenador no Norte e Nordeste. Aí eu disse, rapaz, eu tenho que pegar, eu passei no ano viajando metade do ano, eu ia para tudo que é lugar, vamos para tal lugar, vou. Já que eu estou nessa, eu vou trabalhar nisso. Então, nós conseguimos formar, junto com a equipe do Acalanto aqui, outros grupos. Chegou um momento que eu saí da função, não tinha mais como continuar. Né? Aí depois as coisas vêm a pandemia, ficam ruins, e também a gente está retomando esse contato mais presencial depois da pandemia. Mas eu acho que o desafio hoje é informação. Isso vai acontecer aqui em Natal, que eu fiz lá na época em BH, no ENAP, para dizer, gente, quem quer formar grupo de outro estado ou desse, nos procure ter uma reunião à parte. Nesses eventos dos encontros regionais, dos encontros nacionais, a gente fazer, gente, quem quer fazer grupo, procure dar informação, divulgar, que aí vai chegar, né? Então, quebrando esse paradigma, tendo a informação necessária, eu acho que os grupos vão se multiplicar, como acho que já está começando a acontecer, né? E aí eu digo muito isso, quando você faz parte do grupo de apoio à adoção com trabalho voluntário, o maior beneficiário é você, porque, meu amigo, não tem satisfação maior, Danilo e Gilson, de que você trabalha e vê que aquela criança está em uma família. Gente, que nem a propaganda, aquele clichê da propaganda do cartão de crédito. Não tem preço. É um negócio assim que eu também não consigo... Toda vez que eu termino uma adoção, que eles me abraçam e choram no final, rapaz, eu digo assim, eu sou tão cheio de defeitos,
Eu sou tão cheio de erro. Se tem uma coisinha que eu acho que eu estou fazendo certo, é esse trabalho voluntário da adoção. É a única coisa que eu digo assim, isso aqui tá... Porque a gente retorna em paz, em harmonia, em amor, né? E você vê, poxa, a gente está fazendo diferença. E eu digo muito isso. Rapaz, se você pensa que vai mudar a sociedade com o voto, você está equivocado. A sociedade muda através do exemplo, você fazendo a sua diferença individual e educando as pessoas ao seu redor através do exemplo, da atitude. Então, quando você desperta isso no outro, que ele vai para o trabalho voluntário, ele vê a diferença, ele sai daquele nível de confiança da dormência e ele desperta. E aí ele começa a fazer a diferença. Isso é muito importante. Eu acho que isso aí que está fazendo diferença. A Cláudio, adoção deixa eu... é o que move o voluntário do GAR, você acha? É a causa que move o voluntário do GAR. Tem gente que chega dizendo que eu quero uma experiência. Tem gente que chega dizendo assim, não, eu quero um certificado de estágio. Tem gente que chega assim. Mas esses logo vão. Eles não duram. Os que ficam é porque sentem que estão fazendo a diferença, gostam do que estão fazendo, estão se sentindo bem. E outros que ficam é porque, é como eu falei, já virou um projeto de vida. A pessoa disse, não consegue sair mais, entendeu? Os voluntários mais tempo, eles dizem, rapaz, isso aqui é um projeto para mim. Agora, eu entendo, tem gente que é temporário, tem gente também, tem gente que tem muito tempo, chega um momento que a vida vem, né? A gente vai chegando à idade, aí tem problema de saúde, a pessoa se afasta, né? Mas ele fica ali com aquela carazinha, aquele querer, sempre no grupo de apoiação. Mas o que move mesmo, na minha visão do grupo de apoiação, é o amor pela causa, entender que está fazendo a diferença. Quando você se sente útil em qualquer atividade remuneratória ou voluntária, você não quer sair. Quando você vê que fez a diferença, você se sente bem. E nós temos uma necessidade natural de trabalhar, embora a gente goste de descanso e férias. E a gente reclama, né? Eu não aguento mais a adoção. Eu não aguento mais a adoção. A gente reclama, mas não sai. Vou contar uma história para vocês, Danilo. Eu sou cheio de história. Estou eu aqui nesse escritório. E aí, no dia daqueles que tudo deu errado no escritório, sabe? Deu tudo errado. Aquele dia que você está assim, revoltado. E aí, para completar, tinha uma adoção que eu estava ajudando há muito tempo e deu um problema sério. A mãe biológica foi lá, fez um escarcéu, falou mal de mim para o juiz. Rapaz, o dia, sabe aquela tempestade perfeita que dá tudo errado, se junta para terra? Foi esse dia. Eu saí daqui, revoltado, peguei o carro, não conseguia nem almoçar, era perto do almoço. Eu me taquei lá para Ponta Negra, que é uma praia que tem aqui. E revoltado, e dizia assim, eu não trabalho mais, eu não sei que eu sou besta, eu estou nessa da adoção até hoje, meu já disse que ia sair, estou cansado, esse trabalho, olha, já tem tanta gente do Acaranda, eu já fiz tanto, já tem tanto tempo, assim, era a minha revolta. Aí fui para a praia para olhar o mapa, isso me acalma, não me acalmei, estava muito chateado, sabe, aquele dia que você está com angústia, que chora, chorei. Aí eu fui almoçar do lado do Praia Shopping, que é perto da praia, e eu entrei no restaurante, me servi, e eu não consegui comer, de estresse que eu estava. Não consegui. Olha como eu estava, né? Estava tão perturbado. Aí deixei a comida lá, paguei, saí. Quando eu viro no restaurante, uma pessoa vai, pula e me agarra. E eu penso, assalto. É automático, né? Rapidamente. Assalto, e eu já imaginava. Só para completar o dia. Para fechar com chave de ouro. Aí daqui a pouco vem uma criança pega no meu pé e depois chega um senhor, doutor Cláudio, aí eu me acalmei mais, porque me conhecia. Aí a mulher chorando, disse, o senhor nem imagina a felicidade que o senhor fez na minha vida. Todos os dias, doutor, o senhor está nas minhas preces. Todos os dias, não estou brincando, estou falando da boca para fora, não. Todos os dias o senhor está na minha prece. A menina que fizeram a festa e tal, aí eu saí de lá, olhei para cima, eu entendi. Eu entendi. Foi dado o recado, né? Não vai largar isso, não. E a gente reclama porque é imperfeito, mas a gente ama esse trabalho voluntário, ama trabalhar nos grupos de apoio à adoção. Eu amo a Angaad, eu tenho um carinho pela Angaad fora do comum, por tudo que eu já fiz, por tudo que eu passei, pelos amigos que eu construí, né? E essa sensação de utilidade. Quando você dá uma palestra, você escreve um livro, você vai indicar, orientar alguém. Eu atendo a adoção muito pela semana, tentando orientar por telefone, por WhatsApp. Aí você se apaixona por tudo isso, é difícil não sair. Quando isso é picado em você, com aquela mosquinha, aí você não sai mais, não.
Uma coisa, Cláudio, a gente fala muito sobre os grupos, né? E para a gente é uma coisa mais natural. Existe esse modelo de grupo de apoio em outros países? Você sabe como que é isso? Em outros Não, lugares? não, não tem país até que é proibido ter esse grupo, né? Tem país Olha, que essas instituições que tratam as crianças recebem muito dinheiro para promover, cobra dos. Nesse modelo do Brasil, acho que só no Brasil, de um trabalho voluntário, todo regado, todo construído, todo trabalhado, independentemente por trabalho voluntário na modalidade de associação sem fins econômicos e que cria uma associação nacional, é o que eu digo, é um fenômeno social a ser estudado. Já tem trabalhos de doutorado sobre grupos de apoio à adoção. Tem um rapaz que fez aqui um trabalho muito bom no doutorado sobre o estudo dos grupos de apoio à adoção. É linda a história da Angad, é linda a história dos grupos de adoção, é lindo esse movimento da adoção. Muito lindo. E não tem. Isso é muito, eu acho que, do brasileiro, sabe? De querer ajudar, de querer fazer parte, de querer ver a situação diferente, né? E serviria de modelo para os outros países, eu acho, né? De dizer, olha, a sociedade, o que acontece? Isso é tão avançado que a gente nem consegue compreender o quanto a gente é avançado. Eu fico dizendo assim, essa turma do GA não se valoriza, não. Porque, deixa eu dizer uma coisa, é um avanço. Da onde um serviço sem ter uma instituição central obrigatória, dogmática, que jogue dinheiro, que pegue dinheiro público, que faça acontecer? A gente é tudo ao contrário disso. É todo mundo independente, faz parte de uma associação, todo mundo com a sua cultura, todo mundo com a sua realidade, com as suas características culturais, com o seu tipo de atividade, unidos numa instituição, fazendo a diferença no Brasil, apoiando o setor público, cobrando, fazendo. É fantástico isso, gente. O que a gente fornece para o serviço público gratuitamente como terceiro setor é fantástico. Claro que tem acho que um outro grupo que recebe verba do institucional, recebe verba do governo e tal, mas assim, no universo de 200 são 2, 3. A maioria dos grupos é isso. E tem isso de diferente. O que é que o nosso público fala? O povo da vara é um povo seco, é um povo que não sabe acolher. O atendimento do grupo de apoio é um atendimento com carinho, com amor, que incentiva, que diz que vai dar certo. E isso tudo, vou dizer, sem uma instituição dogmática, com dinheiro, tudo com trabalho voluntário. É um fenômeno incrível de uma consciência da sociedade, entendendo, eu faço parte desse problema, eu quero contribuir, eu quero ajudar. Né? Isso aí, eu acho assim, é muito moderno. Né? Se imagine se se os problemas educacionais tivessem grupo de apoio à educação. A diferença. Se tivesse grupo de apoio pedagógico nas escolas públicas, né? Se tivesse a sociedade de fato envolvida, né? Nisso aí, nos outros não tem. E nós temos. E detalhe, imagine sem nós. Criança não vota, criança não é adulta, então é esquecido. A instituição de acolhimento, esse negócio de não poder, que é uma coisa que eu preciso falar aqui, é preciso que acabe com isso, que as crianças não podem ser vistas, não podem ser visitadas, que esse Sistema Nacional da Adoção só tenha acesso às instituições oficiais, que um GAA não possa ter acesso ao CNA completo. Não consigo entender isso. Eu não consigo entender em 2024 a gente não poder participar. Ora, se eu faço tanta coisa. Ora, se as mudanças da lei, quem está por trás é o grupo de apoio à adoção. Se toda a estrutura do programa Padrinhos, o grupo de apoio à adoção. Família Acolhedora era o grupo de apoio à adoção que estava incentivando a falar. Cadastro era o grupo de apoio. Todas as grandes mudanças efetivas é o grupo de apoio à adoção, mas você não pode participar. Como assim? Gente, vamos ver o histórico, quem começou tudo isso, quem está fazendo a diferença. E detalhe, sem ônus nenhum para o Estado. Por que a gente não pode ter acesso? Existir juridicamente, se cadastrar lá, só me fiscalize. Eu vou entrar e vou ver. Eu quero dar informação para a sociedade. Da onde eu tenho informações no SNA, quer dizer que eu vou tirar uma criança à força de lá. Então, assim, eu não consigo entender várias formas de fazer isso de forma segura, né? Agora, vai-se ainda por viés. Não, vocês não têm acesso, né? Vocês não podem fazer nada, vocês não podem visitar uma instituição de acolhimento, né? Sempre há uma desconfiança dos GAAs quando dá um problema. E quando a gente trabalha de forma correta, a ANGAD é uma associação séria, correta, linda, bonita, com credibilidade nas esferas estatais, judiciário, legislativo e executivo, né?
E é uma instituição que não fica pedindo dinheiro, é uma instituição que está fazendo a diferença, né? Então, assim, eu acho que é preciso que a gente repense essa sistemática da adoção e não tem outro jeito. Se tudo isso que construiu em 30 anos tem uma pessoa que trabalhou, que são os grupos de apoio à adoção, é elemento essencial para participar, para modernizar e fazer acontecer. Se a gente existe organizado, por que abrir mão da gente? Mas é engraçado. Quer ver? Existe a Semana Nacional da Adoção. Primeiro existiu o Dia Nacional, obra dos grupos de apoio à adoção. Depois nós tivemos a Semana Nacional da Adoção, obras do grupo de apoio à adoção. Já estão falando em mês da adoção, obras do grupo de apoio à adoção. E a gente não é dono disso. Eu escuto, não, Semana Nacional da Adoção é do Judiciário. Vocês são chamados só para participar aqui. Ora, quem fomentou tudo isso fomos nós. E eu não estou aqui para dizer que a gente fez ou não fez. A gente só quer participar. Né? E que pare com essa desconfiança exagerada dos grupos de apoio à adoção. A gente faz uma crítica e às vezes a pessoa fica, mas o nosso papel é criticar mesmo. Eu sou idealista, eu trabalho à noite, eu estou fazendo podcast 9 horas da noite. Quem o servidor público vai fazer? Se tiver um evento no domingo, eu vou. Se tiver um evento, e vou do meu bolso. O grupo de adoção não faz um trabalho voluntário de graça, ele paga para trabalhar. É isso que a gente faz. Então, credibilidade a gente tem. E aproveitando de mais uma conquista aqui, né, de grupos de adoção, é o ENAPA, né? Eu queria que a gente está quase chegando aí no final da nossa conversa. Fala um pouquinho para a gente de como vai ser o ENAPA Natal esse ano. Especial, a palavra é essa. Por quê? Como eu falei para vocês, no quarto encontro, no quarto ENAPA em Natal, foi criada a ANGAAD, em 99. E agora, em 2024, vamos fazer 25 anos de ANGAAD. Olha que coisa linda. 25 anos depois, volta onde foi criada, né? Então, nós vamos ter um ENAPA muito comemorativo, né? Um ENAPA que vai estar no lugar fantástico, que a gente hoje fechou tudo, no Hotel Holiday Inn, vai ser do dia 6 ao dia 8 de junho. Nós vamos ter uma assembleia comemorativa, né, com todos os ex-presidentes que puderem vir. Nós vamos ter um workshop também, muito bacana. E nós vamos ter, vai ser um pouquinho diferente, porque geralmente são 3 dias de ENAPA, é a quinta-noite, sexta e sábado. Como a gente não pôde usar o feriado de Corpus Christi, porque bate com a Semana Nacional da Adoção, a gente fez uma semana depois. Aí, a quinta-feira não vai ter ENAPA, vai ser workshop à tarde e à noite a Assembleia Comemorativa. Mas vai ter um super coquetel, uma musiquinha, um forrozinho para a gente dançar, bem legal. Na sexta-feira, nós vamos ter painéis, e os painéis, a ideia é não ser aquele palestrante falando, é debates. Vamos botar 2 painelistas para debater perguntas e respostas, né? E encher de pergunta e resposta. A ideia é que haja uma participação mais da plateia. No último dia, a gente vai ter um painel TED, como foi Araxá. E a ideia nossa é trabalhar os ex-presidentes fazendo esses TEDs também, por ser comemorativo, né? E vamos ter uma festa na sexta-feira. Vão ter outras surpresas que eu não posso falar, que vai ser muito bacana. Vai ser um ENAPA para chorar, de emoção, e para fazer fotos históricas com pessoas Quem que pode fizeram participar? Conta para gente, para quem que é feito esse ENAPA? Para a sociedade. É feito para quem quer adotar, para quem já adotou. É feito para o profissional que quer trabalhar, o profissional que não quer trabalhar. É feito para o estudante. É feito para toda a rede de proteção, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Ministério Público, Judiciário. E é feito para os grupos de apoio à adoção. E aqueles que são curiosos, é feito para toda a sociedade. Não tem como você ir no ENAPA e não se emocionar e não sair dizendo assim, o bacana do ENAPA é que você entra de um jeito e sai do outro. E quando você volta para sua localidade, rapaz, cheio de ideias. Todo ENAPA é isso. Tem novos aí nos painéis, Cláudio, que dá para você Eu não contar tenho gente? ainda os nomes que a gente vai trabalhar mais perto, mas a ideia é trabalhar a velha guarda, como eu gosto de chamar, né? Nos TEDs e nas Assembleias Legislativas e nos painéis de nomes novos. Gente nova, um grupo de jovens que a gente quer botar. Eu não posso falar ainda porque eu não fechei essa parte. Eu estou na parte estrutural fechada, todinho. Hoje nós fizemos um contrato com o hotel, foram extremamente bem recebidos, vai ter uma estrutura boa,
é central. Eu tirei da praia porque ia ser na praia. Aí eu disse, rapaz, a turma não vai assistir, não. A turma vai ter pra praia. Vai ter uma concorrência. Vai ter uma concorrência desleal. E lá ficava bem mais caro, embora o espaço foi dado pelo governo do estado, mas era muito mais caro a organizar do que fazer no hotel. O hotel é mais central, tem uma rede hoteleira perto e tem restaurantes fantásticos. Nós temos os 2 shoppings, fica 3 minutos, porque é uma linha e o hotel está entre os 2 shoppings. Então tem um shopping, praça de alimentação, espaço gourmet, outro shopping, praça de alimentação, espaço gourmet. Temos o restaurante tradicional daqui, regional, que é o Mangai, que dá para ir a pé. E nós temos o Pinga Fogo, que é outro restaurante. Então tem uma rede tanto de restaurantes como de hotéis. E vamos ter passeios, a pessoa que quer ir em Pipa, quer fazer, né? Mas esse passeio só vai vendido depois ou antes do evento, não vai ser durante. Muito bom. Não, é uma cidade que recebe muito bem, a cidade do sol. É uma cidade muito assim, que feliz, a gente está muito feliz, né? Coisa, hein? Vai ser muito legal. E esse espaço da quinta-feira, ele vai ser um presente para os grupos de apoio da ação. Ele vai ser voltado para a gente de casa, né? Para os grupos comemorarem, porque a GAAD é formado pelos grupos de apoio da ação. Os grupos comemorarem esses 25 anos. Eu convidei uma turma que está distante e acredito que vão aceitar e vão vir. Então, a gente vai trabalhar essa reaproximação também dos grupos. A expectativa é para quantos esse evento, Claudio? Olha, 400, 500, porque caberia até mais. Mas a gente vamos botar pé no chão, que é a média que está aparecendo 400, 500. A gente ainda está passando por crise pós-pandemia em relação a questões econômicas, as pessoas têm dificuldade, e a gente está tentando fazer preços mais cômodos. Então, vamos tentar fazer 400. Mas se as inscrições dispararem, eu tenho espaço até 1.000 pessoas. Mas eu estou pensando em 400, 500 pessoas para isso, né? No ENAPA. No workshop, eu acho que de 70 a 100 pessoas. E o nosso ENAPinha também vai ser diferente. O nosso ENAPinha vai ser do lado. Os pais não vão ficar longe das crianças se quiserem, não. É do ladinho, é na Pinha, vai ter aquela proximidade com as crianças e vai ser no mesmo local do evento que é o Hotel Holiday Inn, né? Ele é sem fins lucrativos? Como que é a inscrição? É para pagar custos? A inscrição vão ser em lotes. O primeiro lote, que vai ser a partir do dia... As inscrições começam a partir do dia 15 de fevereiro, certo? Vai ter uma página na internet, não é um site, é uma página na web e vai ter o Instagram. E vão ser vendidas as inscrições por eles. Vão ter informações de hotel. O hotel já fez um preço bem cômodo para acolher todo mundo. Então, vão ter essas informações. A inscrição, o primeiro lote, que é fevereiro e março, será R$150, certo? O segundo lote, que vai ser abril e maio, é 180. E o terceiro lote, que é o evento, que é logo na primeira semana praticamente, vai ser R$200. Isso é mais para que as pessoas comecem a fazer inscrições e se organizem, porque quando o dinheiro entra mais no evento, fica mais fácil, né? Da gente pagando as contas e fazendo, tá certo? Esse evento, a exemplo de Porto Alegre, não está incluído o almoço. O almoço vai deixar nesses lugares mais próximos, mas vão ter os coffee breaks e o coquetel. Perfeito, muito bom. Gente, estamos chegando no fim. Cláudio, eu queria agradecer o carinho, toda a sua disponibilidade, trazer aí tanta informação para a gente. Foi uma aula hoje, sem dúvida. Então, eu acho que para todos nós, né, esse conteúdo vai se espalhar, porque a gente vai ter, né, em todas as plataformas, a gente vai para o YouTube, vai ser ouvido, vai ser visto. Então, e aí eu queria que você fechasse com uma mensagem, por favor, para todos nós, para todos que estão ouvindo e vendo a gente. Existe muita coisa precisando ser falado da adoção. Eu acho bacana falar do grupo de apoio à adoção, eu gosto. Inclusive, fui o primeiro a trabalhar nisso, a fazer palestra. Eu tinha um curso que foi gravado até por George, colocado na GAD, só sobre GAD, 1 hora e pouco foi filmado. Então, eu gosto muito. Mas eu tenho escrito outras coisas também, né? E uma das coisas que eu acho que tem sido muito importante é um fenômeno que eu antecipei isso, porque eu comecei a falar nisso há 6 anos atrás, quando começou a acontecer. E hoje é um fenômeno muito importante, que são os reabandonos, que a gente chama de devoluções de criança no processo de adoção. Eu acho que teria vontade de vir fazer um outro podcast aqui sobre isso, que é um livro que a gente lançou. E tem a entrega legal, e tem outro livro que eu falei que esse é mais técnico, que é para adoção de crianças ainda não destituídas do poder familiar, que é um problema sério. Os casos pontuais são daí. Então, eu espero que um dia você me chame para falar das devoluções, que eu acho que é um evento muito importante
e que é um podcast que vai ajudar muitos grupos de apoio à adoção a entender esse fenômeno. Foi uma pesquisa que a gente fez, e isso gerou um livro, e foi muito interessante. Existe uma música que é muito conhecida no Nordeste, que é cantada pela cantora Amelinha, né? Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Então a gente se emociona muito aqui, no Nordeste canta muito essa música. E tem uma parte que ela diz que Deus nos fez apenas e exclusivamente só para amar, né? Eu sempre digo isso para quando eu estou fazendo curso para os voluntários. Olha, é importante que a gente desperte dentro de nós, que está em potência, a semente do amor. Ser trabalho voluntário no grupo de apoio à adoção é salvar vidas. E salvar vidas sem receber nada em troca, inclusive pagando para isso, talvez seja a maior expressão de amor que a gente consiga dar. Então, quando você vem para o grupo de apoio à adoção, você vai despertar esse amor. E eu entendo, Cláudio, até por conta do que eu professo em termos de religião, que a gente só existe para amar. As coisas materiais a gente não leva para lugar nenhum. Mas aquilo que a gente faz de bom, de bem para o outro, a gente leva para sempre. Então, eu sou da tese, que é isso que eu tento vivenciar, de que o amor é a razão da gente existir e que a gente deve, de fato, fazer isso todos os dias, em todas as oportunidades. E o trabalho voluntário propõe isso, que a gente, de fato, faça algo para fazer a diferença na vida de outra pessoa, sem esperar nada em troca, só pelo fato, pela satisfação de ver o outro bem. Então, eu desejo a todos que estão nos escutando, ou que escute, ou veja esse podcast, que desperte nele essa semente do amor. Não perca tempo em viver uma vida sabendo que tem um mundo paralelo e que você não contribuiu para o mundo ser melhor. Agarre essa oportunidade, crie um grupo de apoio à adoção, seja voluntário do grupo de apoio à adoção. São pessoas espetaculares, como todas, com defeitos, mas boas, que querem ajudar. E quando a gente se sintoniza no caminho do bem, isso irradia e vai irradiando e a gente vai fazer a diferença. Não perca essa oportunidade para a estrutura de vocês, da estrutura de alma, estrutura de espírito, de vida. Agarre essa oportunidade, seja voluntário, crie um grupo de apoio à adoção, e o resultado disso tudo é uma paz duradoura e uma felicidade. Nós temos aperreios, às vezes chateamos, mas daqui a pouco a gente percebe quanto é importante e quanto isso modificou a minha vida. Eu digo que isso modificou a minha vida tanto quanto o projeto de adoção do meu filho. Então, do nada recebe um abraço, né, Cláudio? Não tem, gente, eu não consigo traduzir isso em palavras, mas essa oportunidade de amar, de fazer a diferença na vida das pessoas é fundamental. Muito bom. Danilo, muito obrigado. Gilson, obrigado. Coração grande para você, muito obrigado. Júnior, obrigado. Diógenes, obrigado pelo convite. Espero em breve estar aqui fazendo outro podcast. Amei, adorei, tá? Estou à disposição. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Boa. E aí eu queria só aproveitar também a deixa, né? Agradecer o Cláudio, e é muito bom te ouvir, Cláudio. A gente sempre aprende muito com você, você é uma referência para todo mundo. E eu queria também deixar um recadinho para o pessoal que tem dúvida e queira comentar lá no nosso post, né? Ou seja, lá dentro do YouTube, ou seja, dúvidas, comentários, por favor, façam, porque isso é uma forma da gente aprender a fazer melhor o próximo episódio, e cada vez a gente quer fazer um episódio mais legal. Então, acho que a gente vai se preocupar em fazer essas respostas. Se for para o Cláudio, a gente encaminha para o Cláudio. Se for interno, a gente resolve interno. Mas acho que essa interação ela é importante para a gente também ter um feedback mesmo, né, de como está indo esses programas e esses episódios. Legal? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, obrigado.